sua casa. Tá bom. Olá, boa tarde a todos. Hoje nós estamos tendo um momento especial aqui no Centro Universitário Maurício de Nassau, Fortaleza, com um evento magnífico, né, trabalhando as principais diretrizes da epidermólise bolhosa. E dentro, né, da organização do evento, a Liga Acadêmica de Enfermagem Dermatológica teve o privilégio e a satisfação de trazer aqui para que nós possamos bater um papo, né, a professora doutora Aurilene. Né, a professora Aurilene, ela é doutora em cuidados clínicos pelo Programa de Cuidados Clínicos em Enfermagem da Universidade Estadual do Ceará. Atualmente é professora, pesquisadora, coordenadora e é estomoterapeuta. Nada mais interessante do que trazê-la hoje aqui para que nós possamos discutir um pouco sobre as políticas públicas voltadas aí para o paciente com epidermólise bolhosa. Doutora Aurilene, seja bem-vinda ao Uninassal Fortaleza. É com satisfação que nós temos você conosco. Muito obrigada, professor Givanildo. Parabéns à Uninassal, né, por ter promovido aí esse evento, nos dando a oportunidade de discutir, né, programas não só para EB, para epidermólise bolhosa, mas para doenças raras, né, como um todo, que a gente realmente é um tema que a gente ainda tem que avançar bastante, né, e difundir para a população, para a gente ter esse conhecimento e discutir também, em especial, a epidermólise bolhosa, que, ainda bem, já está com um avanço, não é? E a gente tem essa oportunidade de estar aqui. Eu agradeço demais a oportunidade. Maravilha. Doutora Laurilene, você como gestora, como pesquisadora, né, uma pessoa que a atualização faz parte da sua vida, principalmente no quesito relacionado aí a tratamento de feridas. Nós sabemos que a epidermólise bolhosa, por ser uma doença genética, né, onde nós temos, de uma forma muito espontânea, já uma lesão comum, não só no tecido epitelial de revestimento externo, mas também no tecido epitelial de revestimento interno de muitos órgãos, inclusive do trato gastrointestinal. O profissional de saúde, especificamente o enfermeiro, né, ele tem uma importância muito assim específica nesse tratamento. Né? O que você hoje, como pesquisadora, como enfermeira, como gestora, nos traz de novidades em relação às políticas públicas relacionadas ao atendimento desses pacientes? Veja bem, hoje pela manhã nós tivemos uma mesa, e nessa mesa nós tivemos uma discussão com um advogado, com um representante da Secretaria de Saúde do Estado, com um representante da Conitec, né, e com a minha participação. E nós tivemos, assim, nessa discussão, a importância dos profissionais, principalmente da atenção básica, né, se capacitarem para que tenham um olhar diferenciado para as crianças, principalmente, né, para fazer um diagnóstico precoce. Porque nós discutimos aqui a portaria 199/14, discutimos o que a gente tem na Débora e discutimos as diretrizes recentes aí que o Conitec aprovou com o Ministério da Saúde. Então, nós hoje temos subsídios, professor Givanildo, para que a gente possa se debruçar sobre eles e estudar para que todos os enfermeiros possam fazer um diagnóstico precoce, que é fundamental. Nós tivemos também aqui, preciso falar de tudo que a gente passou até esse momento, e nós tivemos os depoimentos das mães, né? E, dentro do depoimento das mães, algumas coisas me chamaram a atenção, porque, veja bem, você tem uma preciosidade que é seu filho.
a mulher espera 9 meses e ela tem uma expectativa. De repente, ela tem um filho com um diagnóstico que até então ela desconhecia. E é um mundo completamente novo para ela. E hoje, o que é que as mães passaram para a gente? Que uma coisa que as afeta bastante é a falta de conhecimento. E nós discutimos que as pessoas pensam que a EB é transmissível. Né? Que o contato com a criança dela, o filho amado, é transmissível, uma doença. Né? Então, pelos depoimentos, elas disseram que mais me magoa é o medo, é o desconhecimento das pessoas em relação aos meus filhos. Né? Tivemos até uma mãe que tem 2 filhos, né, com EB. Então, é um conjunto, né? Porque, como a gente teve na discussão, como EB é uma doença rara, e a gente já viu que doença rara é 1,3, né, em 2 milhões de habitantes. 2 milhões de habitantes, é. E aí, mas são pessoas. Né? A gente viu até que existiam, a doutora passou, 18 pessoas assistidas no estado no período. E são 18 famílias, né? E as famílias são extensivas. É o pai, é a mãe, é o avô, é o tio, né? As pessoas que se preocupam com aquela situação. E outra coisa que as mãezinhas que chamaram a atenção foi que elas não tinham diagnóstico das crianças. E aí você sabe como é, especificamente aqui, nordestino cearense, começa a prescrever. É verdade. Vamos passar folha disso, folha daquilo, vamos benzer, vamos levar para a rezadeira. Isso foi uma coisa, até as mãezinhas se emocionou, né? Porque também tem aquele feeling mais cruel, quer dizer, foi um castigo de Deus. E aí é extremamente importante que a gente discuta isso nas atenções básicas. Na portaria 199 de 2014 está bem claro isso, que a gente precisa difundir, que a gente precisa ter diretriz, que a gente precisa fazer esse diagnóstico precoce para promover, para dar qualidade de vida. Né? Nós também tivemos aqui uma discussão sobre cuidados paliativos, que também são importantes nessa situação, sabe, professor? Então, é um contexto muito amplo, onde o enfermeiro tem uma ação fundamental. E obrigação. Né? Exatamente. E, assim, hoje, a gente viu, né, nós estamos aqui participando, e quantas coisas nós discutimos do ponto de vista operacional, do ponto de vista emocional. Nós tivemos uma mesa com a psicóloga que a gente precisa compreender o âmago, apoiar o pai, apoiar a mãe nessas situações, a gestão, né, governamental, e é por isso que nós estamos falando de políticas públicas. Quais são curativos, por exemplo, que na diretriz, no protocolo, a Conitec determina quando é que eu posso usar isso, quando é que eu posso usar aquilo. O acompanhamento múltiplo, né? As questões genéticas, que a gente tem muita dificuldade ainda de fazer exames nesse país. E, principalmente, pela epidermólise bolhosa, tem uma diferenciação genética gigantesca, né? Que pode ser detectado, né? Pode ser detectado. Que a gente pode trabalhar, e aí vem o diagnóstico precoce, que é fundamental. E, assim, nós estamos, creio que eu estava falando em outros estados, e aqui no Ceará, né? Nós devemos nos orgulhar, porque hoje no Albert Sabin a gente já tem o serviço onde o professor Gelson trabalha, né? E ele já faz esse acolhimento dessas pessoas. Já existe um direcionamento. As pessoas têm para onde ir, professor Joanildo, porque, às vezes, quando ela se via naquela situação com a criança, ela dizia, e agora? Eu vou para onde? O que é que eu vou fazer? Então, hoje, a gente já tem esse direcionamento. A Secretaria de Saúde do Estado já providencia insumos para essas crianças, principalmente, que isso é muito importante, porque nem sempre ter insumos, ter material para trabalhar, significa qualidade, porque, às vezes, não sabe utilizar.
e usa de forma inadequada. E, ao invés de auxiliar, faz dificultar, faz prejudicar. E, assim, eu converso com alguns outros estados, principalmente do Nordeste, e aqui, no Ceará, nós estamos nessa luta, né? E é por isso que eu reitero, né, a felicidade de ver a gente aqui o dia inteiro falando de EB, porque é com muito orgulho que eu digo que nem todo estado, né, está com essa preocupação visível como nós estamos aqui no Ceará. Importante. Então, foi um movimento que a gente começou, né, desde 2016, que eu vejo que a gente vem nessa luta. Eu sei que hoje aqui eu estou, como a Sobeste também se preocupa com isso, né? Para a gente discutir, para a gente levar isso para pauta, para a gente discutir com a questão política, né? Porque a política pública é realmente extremamente importante nessas decisões de doenças raras. E a EB está inserida nisso. E aí, quando você traz à tona a sua fala, a importância, né, dessas reuniões científicas com o intuito de gerar, criar, se escrever um relatório, e esse relatório ser apresentado, por exemplo, para uma câmara técnica ou até mesmo para um gestor, isso faz toda a diferença, né? Porque se nós formos analisar, a epidermólise bolhosa é uma doença rara e cara. Né? Verdade. Por que eu digo que ela é uma doença rara e cara? Porque devido a essas variações genéticas relacionadas, por exemplo, ao aparecimento dessas lesões, dessas bolhas, você tem coberturas específicas para cada tipo de lesão, né? Você tem coberturas específicas para cada tipo de bolha. Então, quando você, a partir do momento, se preocupa em escrever um relatório para inserir isso em uma diretriz, né, o governo, a gestão do Sistema Único de Saúde, eu acredito que ele vai ter aquele documento como relevante, principalmente por conta do planejamento orçamentário. Eu acredito que todo gestor do Sistema Único de Saúde ele se preocupa, né, em relação a esse planejamento. E aí, trazendo isso para uma pauta mais concreta, o paciente com epidermólise bolhosa, ele, de certa forma, é oneroso para o Sistema Único de Saúde. Então, quando você não previne as lesões, não previne o agravamento das lesões de pele, isso tudo pode, obviamente, ainda ficar mais caro, não só para o gestor, mas também aumentar o tempo de atividade do profissional de saúde. E, especificamente, o profissional enfermeiro, que é aquele que lida diretamente com essas lesões. Dentro da sua fala, né, enquanto gestora, enquanto pesquisadora, como é que estão esses trâmites hoje em relação à judicialização, em relação aos processos administrativos, por exemplo, para que essas mães elas possam receber esses kits com coberturas, esses atendimentos mais especializados? Veja bem, hoje a gente discutiu, nós começamos falando da nossa Constituição e de como a gente luta para que algumas coisas sejam cumpridas, não é? E hoje nós temos a lei das diretrizes para que a gente possa tratar doenças raras e temos o protocolo pré-EB. E nada, infelizmente, nos garante que isso seja execuível, que esteja sendo executado. Por isso que nós estamos aqui, né? Exigindo, tendo uma participação cidadã, porque muitas vezes, veja bem, nós discutimos hoje o que é a judicialização. E nós temos o SUS, tem doenças raras e utilização de medicamentos extremamente caros, né? Que a gente se assusta ver quanto custa esse medicamento, quanto custa. Para especificamente José da Silva, Maria de Lima. Vai? E a EB, hoje, a gente aqui
não estamos mais com esse processo tão acirrado de judicialização, Janildo. Isso é extremamente importante. Porque outrora, 2013, ele nunca deixou de existir crianças com EB, nem pacientes com EB, mas eles tinham que judicializar. E passava muito tempo essa judicialização. Tempo esse que a gente discutiu de manhã, que eles não têm. Que as crianças não têm, que a mãe não tem. Ela precisa ver o filho dela que está ali, vou dizer entre aspas, em chagas, que muitas vezes são muitas bolhas. Né? Vulnerável a infecções. Vulnerável à infecção, onde ela não consegue tocar o filho dela. Né? Porque aquela pele vai romper e a criança vai chorar, vai doer. E é um verdadeiro martírio. Quando, na realidade, antes, a gente não tinha nenhuma política para essas crianças e para essas famílias. Hoje, nós já temos redução significativa dos processos de judicialização. Né? Hoje, o Estado já faz uma compra, faz um pregão eletrônico, onde os principais insumos, e aí nós temos tecnologias avançadíssimas, né, para esse tipo de lesão, mas o Estado já compra uma quantidade de insumos viáveis para tratar essas crianças e para prevenir também complicações nessas crianças. Então, isso aqui foi uma conquista. Há muito tempo, existe uma coisa que o gestor compreende que é custo, e a judicialização é muito mais cara do que a aquisição e a distribuição. Sim. Né? Processual. Hoje nós vamos ver quantas pessoas com EB existe aqui no Ceará. É uma fragilidade que hoje a gente teve aí um compromisso da doutora Shirley de trabalhar nesse sentido, porque no Brasil como um todo, nós não temos uma definição, né, epidemiológica segura de quantas pessoas existem no Brasil, ou no Ceará, ou no Maranhão, no Rio de Janeiro, com EB. Né? E, assim, as questões de judicialização, quando você parte para essa situação, os valores dos insumos triplicam, duplicam. Né? E quando a gente faz, por exemplo, uma ampla concorrência, nós temos aí redução de preço, e isso significa o quê? Redução de custo. Redução de custos, sim. Né? E, além de ter redução de custos financeiros, nós temos um aumento de qualidade de vida para as crianças, para a mãe, para o profissional. Você disse muito bem que o enfermeiro tem que estar preparado para isso. Né? O enfermeiro tem que estar preparado para isso. E aí, hoje até a gente teve um advogado e a gente diz, nós somos os advogados dos pacientes. Porque se o enfermeiro não lutar por ele, não dizer, não é assim. Né? A gente precisa realmente resolver essa questão. E aí é uma coisa que nós estamos num caminho, né? E esse caminho é como diz o filósofo, caminhar se faz caminhando. Né? E hoje, aqui no Ceará, a gente já está com essa questão de judicialização bastante reduzida, professor. E a gente tem lá no Albert Seib, existe ainda essa questão da demanda reprimida, que a gente sabe que tem. Temos grandes problemas, que são as pessoas com EB no interior, a dificuldade do diagnóstico que eles têm, a dificuldade de deslocamento para a capital, né? E tudo isso são questões que a gente tem aí para discutir, e estamos discutindo hoje aqui na nossa aula, colocando na mesa essas questões que são extremamente importantes, né? E que está dentro desse processo, dessa diretriz, desse protocolo, a gente aumentar a qualidade de vida desse pessoal. E é a nossa responsabilidade. Perfeito. Né? E, para a gente finalizar, eu acho que nós devemos muito ao Sistema Único de Saúde. Muito. Né? Viva muito. o SUS. Viva o SUS. Diante de toda essa realidade, o Sistema Único de Saúde, né, mesmo com todas as suas dificuldades, ainda dispõe de um serviço especializado. Hoje, Fortaleza, né, tem um serviço de referência,
mas, infelizmente, ainda as notificações muitas vezes são diminuídas, né? Por conta até mesmo da própria gestão dos municípios, né? Então, o pontapé e o desafio foi lançado, né? Então, o MIT científico ele tem esse propósito, ele tem esse objetivo. E a nossa proposta é que no próximo ano, dentro do MIT científico, nós possamos fazer um fórum de discussão específico, né, de políticas públicas e, junto ao governo do Estado, ver se nós conseguiremos trazer o máximo de gestores do SUS municipais para que nós possamos aqui estar sensibilizando, né, sobre a importância dessa política pública e, claro, juntando a força aí da gestão do Sistema Único de Saúde também dos municípios. Perfeito. Então, Perfeito. doutora Aurelene, nossa gratidão por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Nessa tarde, né, finalizando aí esse evento maravilhoso. E em nome da professora Adelaide, coordenadora do curso de enfermagem, e em meu nome, né, presidente da Liga de Enfermagem Dermatológica, nós agradecemos sua presença. Muito obrigada mais uma vez. Reitero todas as discussões, né, que nós tivemos aqui nesse dia. Afirmo que a nossa sociedade, que a SOBEST, a Associação Brasileira de Estomoterapia, está inserida nesse contexto, também está preocupada, né, com essa situação, e que a luta é como eu já coloquei lá no meu slide, o desafio é grande de pensar possibilidades. E como nós dissemos aqui, né, é pensando essas possibilidades que nós, quem sabe, né? Quem sabe que se nós não conseguimos no próximo meeting, está aqui com muitos gestores. Sim. Sabe por quê, Vanildo? Porque a questão dos municípios é extremamente importante. E, às vezes, o gestor, o prefeito, ele desconhece, né? Alguns enfermeiros desconhecem. Alguns agentes de saúde, profissionais de saúde, desconhecem. Então, vamos divulgar. Né? A gente discutiu aí, colocou a Débora, colocou as empresas que têm disponibilizados aí meetings, didisponibilizado nas plataformas para cartilhas, os próprios alunos. Né? Teve um detalhe que nós conversamos, são as pesquisas. A gente precisa pesquisar a respeito, descobrir mais, investir em pesquisa. Sim. E aí, esses meninos aí, começando na pesquisa, né, professor? Quem sabe, se não ter sido um meeting, nós já estamos aqui com bastante pesquisa encaminhada. Sim. Mais uma vez, muito obrigada. Construindo possibilidades. Obrigado, doutora. Obrigada.